Uma boa tarde a todas. Um prazer estar revendo vocês. Aí a gente está acompanhando as pessoas que estão entrando, e depois da intimação da Beth aí no privado. Brincadeira. Olha aqui. A gente preparou uma coisa bem legal para estar conversando com vocês, tá? Eu acho que vai dar uma ajuda boa, tá? Porque quando a gente fala de comitê, e aí quem nunca participou não tem, a gente sabe que não é tão simples, né? A sensação, para quem está agora com essa incumbido dessa missão de estar montando um comitê, estar reestruturando, enfim, tá? Então, a gente, nesse primeiro momento, está aparecendo vocês aqui só para vocês saberem. Então, estou eu, a Aline, acho que todas já me conhecem, né? Dani. Tira a máscara, Dani. Não. Depois eu tô vendo a máscara, a Dani tira. E Beth. E a Beth. Tá bom? Ó, então nós vamos começar, depois o pessoal que for entrando. Eu acho que na tela está aparecendo a nossa apresentação, né? No cantinho esquerdo tem uma setinha, quem quiser fazer o download já pode fazer. Ou depois, vocês vão ver que nessa apresentação ela tem os links para várias coisas que a gente elaborou para tentar facilitar para que a gente consiga deslanchar de uma vez os comitês regionais, tá? Deixa eu passar aqui. Então, assim, gente, claro, né, de início a gente vai fazer uma introdução, assim, só para contextualizar mesmo o porquê da importância do comitê, como que ele funciona, o que ele significa, né? E depois a gente vai ir mais a fundo para os nossos comitês, tá? Mas essa fala inicial eu acho que é importante até para se situar e saber da importância do próprio comitê, né? Então, os comitês de morte materna, infantil e fetal são um importante instrumento de gestão. É a partir deles que se vai avaliar a qualidade da assistência, né? Então, não fica cada um na sua casinha fazendo a sua análise e definindo as coisas, né? Ele vai para uma instância colegiada com mais pessoas para fazer essa avaliação da qualidade da assistência através da investigação que é feita lá no município, enfim, né? Aí vai ver essa qualidade de assistência prestada à gestante, no parto, no nascimento da criança, tá? Aí até o primeiro ano de vida da criança. E a partir disso que a gente vai ter informações consistentes para elaborar e para subsidiar as políticas públicas e as ações de intervenção. Sendo, então, que o objetivo principal é reduzir a mortalidade materna, infantil e fetal. E a gente sabe que para isso são necessárias ações, intervenções, não apenas do setor da saúde, né? Mas ela envolve outros setores, extras também, para elaborar as políticas públicas em diferentes níveis de gestão. Então, vai lá desde o município, e às vezes o município não resolve sozinho, porque ele não é ele o gestor dos seus nascimentos, alguns nascem fora daquele município. Então, ele depende de uma rede regionalizada que faça essa interlocução, e por isso a nossa importância, né? E muitos até ultrapassam aquela região e onde entra a questão do Estado, né? Então, existem níveis de atuação para que você tenha resolução nisso, né? Por isso, a saúde precisa trabalhar institucionalmente a intersetorialidade, sendo que as políticas públicas efetivas, elas vão ser construídas em parcerias, tá? Então, um vai estar auxiliando o outro, uma ação em conjunto com o mesmo foco, o mesmo objetivo. E a partir desse entendimento principal é que a gente define que os comitês, eles são de natureza interinstitucional, então não é só a saúde, a gente tem outros membros envolvidos, né? Não é só o médico, não é só, por isso a questão da multidisciplinaridade, multiprofissional, né? Ele é confidencial. Já pensou se tudo que for discutido no comitê ir para a boca do povo ou ir para a imprensa? Não vai existir comitê, porque não vai existir acesso à investigação, porque aí se vai brecar que esses profissionais façam a investigação. E se ele for punitivo, o que vai acontecer? Os prontuários vão ser todos alterados, porque ninguém vai colocar a informação lá no prontuário que vai se autocriminalizar, entendeu? Então, o objetivo do comitê não é punição, tá? Em nenhum momento. Ele não é no sentido de coerção, tá? Ele tem mais o caráter, por isso que tem que ter bem claro isso, tá, gente? Porque tudo vai por água abaixo a partir do momento que começa a se virar contra a instituição, e esse não é o objetivo, né? A gente quer que eles venham como parceiros, né? No sentido de educação e de formação com caráter formativo, tá?
para tentar, de pouquinho em pouquinho, que a gente sabe que as coisas não são rápidas, e fazendo uma mudança de pensamento, de gestão, de ações, enfim. E aí, essa fala inicial é mais nesse sentido, tá? Para trazer para vocês exatamente a função do comitê, lembrando principalmente dessa base, tá? Que é que é feito em parceria entre instituições, entre multiprofissionais, confidencial, que não tem em momento algum objetivo de punição, enfim, vai levantar problemas e vai mostrar para o município, enfim, mas não vai lá para dizer, ó, você fez isso, não é nesse sentido, tá? Mas vamos seguir. Agora eu vou passar a palavra para a Dani, ela vai contextualizar para vocês uma questão de série histórica mesmo, para mostrar como isso já vem de muitos anos e por que ele ainda continua, porque é uma estratégia efetiva, tá? E aí a gente traz essa fala inicial, vou passar para a Dani. Oi, boa tarde a todos, eu sou a Dani, converso com bastante de vocês, né, pelo WhatsApp, por telefone também, é um prazer estar conversando com vocês hoje. Eu vou fechar a câmera, porque a letra é pequena para mim poder estar acompanhando com vocês, tá? Então, conhecendo um pouco da história dos comitês de mortalidade. Então, lá em 1930, lá nos Estados Unidos, que começou a implantação dos comitês de mortalidade. Lá em 1950, na Inglaterra, também fez essa implantação de comitês de mortalidade, mas foi com a instauração dos comitês, ela foi impulsionada mesmo por eventos como a Conferência Internacional sobre a Maternidade Sem Risco, lá em Nairobi, em 1998, e também no Brasil a implantação de comitês de morte materna como uma das estratégias do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, né? PAINSME. E também, mas essa parte do Brasil, ela teve a atuação, né, do Ministério da Saúde. E em 1990, em Washington, e na 23ª Conferência Sanitária Pan-Americana. E foi nesse mesmo ano, nessa mesma década de 90, que o Brasil instituiu o Projeto de Redução de Mortalidade Infantil, o PRMI, com quase todos os países, né, em 1990, quase todos os países, eles dispunham de comitês de morte materna e os sistemas de vigilância das mortes maternas. Então, esses daqui, eles são considerados marcos históricos, né, onde chamou a atenção do mundo para a mortalidade materna, né, que incluiu o assunto na agenda de discussão de problemas de saúde pública. Então, ao longo da construção, da experiência brasileira, ali, né, consolidaram-se algumas etapas da vigilância do óbito como atividades do comitê. Então, lá em 1994, o Ministério da Saúde lançou a primeira edição, o Manual dos Comitês de Mortalidade. Já em 2000, o Ministério da Saúde lançou a segunda edição do Manual dos Comitês de Mortalidade Materna. Então, os comitês, eles são pré-requisitos para as maternidades que fazem parte do programa de gestação de alto risco e de humanização do pré-natal e nascimento e da iniciativa do Hospital Amigo da Criança. Isso está em portaria, né? Nós temos portarias de 1998, temos uma portaria de 2000. Então, a gente vê, né, a importância dos comitês que tem, os comitês o estadual, os regionais, municípios, de atuarem de forma articulada. Em 2004, o Ministério da Saúde trouxe a primeira edição do Manual dos Comitês de Prevenção de Óbito Infantil e Fetal. Então, ele traz ali como eixo prioritário de atuação da Secretaria de Atenção à Saúde, né, na área técnica de saúde da criança e aleitamento materno. Em 2006, foi lançada a portaria número 399, de 22 de fevereiro de 2006, na terceira, como, né, ali na terceira meta do Pacto pela Vida. Então, esses manuais, eles fornecem instrumentos para reorganizar o processo de trabalho, né, nas secretarias dos municípios, do estado, e com repercussão diferenciada nas atividades do comitê. Em 2008, né, o Ministério da Saúde trouxe a nova versão do Guia de Vigilância Epidemiológica do Óbito Materno. Então, ele trouxe ali
entre ali 2008 e 2010, então foram experiências municipais estaduais que tentaram delimitar com maior precisão os papéis da vigilância do óbito nas secretarias de saúde e dos comitês institucionais. Em 2010, o Ministério da Saúde lança a nova versão, o Manual de Vigilância do Óbito Infantil e Fetal, do Comitê de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal. Em 2014, junto com o Ministério da Saúde e a Fiocruz, eles lançaram a Vigilância do Óbito Materno, Infantil e Fetal e atuação em comitês de mortalidade. E aí eu quis trazer nessa linha histórica também, através de um diagnóstico institucional que foi mandado um e-mail, né, para vocês, se eu não me engano foi em junho, julho, para ver como é que estão os comitês aqui no estado. Então, nas respostas, né, se já teve alguma alteração, vocês podem colocar no chat para a gente também estar atualizando, mas na época, quando foi feito esse diagnóstico situacional, de comitês ativos, a gente tinha Blumenau e Lages, comitês não ativos, Araranguá, Chapecó, Concórdia, Florianópolis, Itajaí, Rio do Sul, São Miguel do Oeste. E sem comitê, nós tínhamos as regionais Criciúma, Joaçaba, Jaraguá do Sul, Joinville, Mafra, Tubarão, Videira e Xanxerê. Se houve alguma alteração, vocês podem colocar no chat, que daí a gente já vai arrumando. A gente trouxe aqui também alguns documentos importantes, que são aqueles documentos que a gente fala que é o documento de bolso, né? O nosso documento de trabalho, tanto na parte de codificação, na parte de investigação e também, né, para os comitês, que é a resolução CFM, né, de 1779 de 2005, que ele regulamenta a responsabilidade médica no fornecimento da declaração de óbito. Nós temos também a portaria 1119, de 5 de junho de 2008, né, que regulamenta a vigilância de óbitos maternos. Nós temos também a portaria 116, de 11 de fevereiro de 2009, que regulamenta a coleta de dados, fluxo, a periodicidade de envio de informações sobre os óbitos e nascidos vivos, né, para os sistemas de informação sobre a gestão da Secretaria de Vigilância e Saúde. Nós temos também a portaria 72, de 11 de janeiro de 2010, que essa estabelece que a vigilância do óbito infantil e fetal é obrigatória nos serviços de saúde, públicos e privados, que integram o SUS. E aqui eu trouxe também que tem a nota técnica nossa, né, a nossa nota técnica conjunta, né, que também traz como assunto, orienta a coleta de dados, fluxos e a periodicidades aqui do Estado. E também nós temos a portaria, né? Então, quando que instituiu os comitês de óbito no Estado? Foi em 2013, através da portaria 785, e a portaria ela foi revogada, né? Sendo a portaria 736, de 16 de 8 de 2018, que teve a alteração, né, de algumas instituições. E atualmente também, como teve alteração em algumas instituições, a gente já está reformulando ela, né, para revogar, porque com relação aos regimentos do Estado, né, o CEPOMIF, o regimento dos comitês regionais, o regimento dos comitês regionais também está tendo algumas alterações. Então, essa portaria ela vai ser revogada provavelmente esse ano, início do ano que vem. Trago também aqui alguns manuais, protocolos, que são outros, né, os nossos de consulta, além das portarias, esses manuais, eles andam com a gente, né, que é a declaração do óbito, um documento necessário e importante. Aqui não foi colocado também, mas um aplicativo muito importante é o Atesta DO, né, que é de uma consulta rápida, que ali tira muita dúvida mesmo, tem perguntas e respostas bem interessante ali, até do nosso dia a dia mesmo. Tem o guia de vigilância epidemiológica do óbito materno, tem da parte do coronavírus, tem da vigilância do óbito infantil fetal. E com relação às atribuições gerais dos comitês de mortalidade, né?
Vou passar para a Aline agora, que ela vai falar um pouquinho das atribuições dos comitês. Eu posso ficar aqui no meio, né? Toca comigo. A gente está na dança das cadeiras aqui, porque o espaço é pequenininho, só que a sala é mais melhor por causa do barulho e tal, e aqui é melhor de estar falando. Então, assim, ó, com relação às atribuições, então, do Comitê de Mortalidade, envolve, assim, estimular a investigação dos óbitos pelas equipes de vigilância dos óbitos. Então, tem várias coisas que vocês já executam no dia a dia, né? Mas que fazem parte desse conjunto todo que vai englobar o Comitê de Mortalidade, né? E a principal delas é isso, que quando se tem um comitê que vai se discutir os óbitos da região, os próprios municípios, eles já se sentem nessa necessidade de estar realizando as investigações, não só realizando, mas investigando em tempo oportuno, né? Dentro dos 120 dias, porque sabe que esse óbito vai ser discutido no comitê para saber o que aconteceu, para levantar os problemas, enfim. E a partir disso, identificar os problemas, então, né, relacionados ao óbito investigado e à classificação da evitabilidade. A gente sabe que pelo CID se tem uma evitabilidade, certo? Só que não é só o CID em si, mas ele era evitável por adequada atenção à mulher no pré-natal, por exemplo. Mas o que aconteceu com a história, né? O que houve? Que atenção adequada no pré-natal falhou ou precisa ser revista? E a partir desses problemas elencados, não só uma análise fria do CID, que se vai ter maiores informações de poder estar atuando, né, naquela situação, naquele município, naquele atendimento. Propor medidas, então, de prevenção de novas ocorrências de óbitos. A gente sabe que aquele que passou, infelizmente passou, não vai ter como voltar atrás, né? Aconteceu. Mas a gente pode evitar que novos venham a acontecer pela mesma circunstância. Qualificar as estatísticas vitais. Essa é outra questão, porque eu não sei se todas vocês são codificadoras, mas eu acredito que a maioria de vocês sejam. E a gente sabe que um dos principais motivos de viés nas informações é a questão do código não ter sido o adequado para a situação, né? E a partir do momento que se faz essa avaliação no comitê, terão mais olhares sobre aquela investigação, aquele óbito, aquela DO, aquela qualificação da informação. E é por isso que também vai ter um reflexo sobre essas informações melhoradas no sistema, sobre as estatísticas vitais. Se eu não tiver informação, eu não tenho política de saúde, né? Porque se eu não souber que naquele meu município eu estou tendo um aumento de mortes infantis associado a tal situação, eu não vou ter política de saúde para isso. Então, vai continuar tendo aquela situação, vai continuar, e de repente pode ser até na minha família, né? Enfim, pensando, claro, sendo drástica, mas querendo ou não, isso envolve essas questões, porque a gente usa também o mesmo sistema de saúde, né? Divulgar as informações e promover ações educativas sobre o tema. Então, voltando, né? Não de punição, mas de educação em saúde. Promovendo a articulação interinstitucional. Vai envolver todas as áreas, desde o hospital, desde a atenção primária, desde a gente que está dentro da gestão, desde o secretário de saúde, enfim. E esse é o objetivo do comitê, essas suas principais atribuições. E aí, lá dentro do regimento, traz algumas informações, assim, de como funciona, né, o comitê. Então, ele tem programado uma reunião por mês, claro que tem momentos de férias, né, às vezes dá uma pausa em dezembro, janeiro, fevereiro, depende da região. Isso também é uma coisa que é acordada, né. Além dessa reunião, se necessário, podem ter reuniões extraordinárias, quando necessárias, e aí quem vai definir isso é através do seu coordenador, né, que normalmente ou é da vigilância da região, normalmente não, ele é da regional de saúde, né? Mas pode ser o coordenador da atenção primária e o vice da VE, enfim. E aí nessas reuniões o comitê vai proceder à análise, assim, as conclusões dos casos investigados pelo município, já vou entrar mais em detalhes nisso, tá? Na ocorrência de casos inconclusivos ou que apresentem evidências com novas características, o comitê ele vai orientar uma nova investigação. Então, nem sempre vai se trazer o caso, ele já vai estar resolvido, vamos dizer assim, com a sua classificação de evitabilidade dos seus problemas elencados. Então, muitas vezes ele vai e volta. Eu acho que depois quem tem essa experiência pode estar relatando, e a Elaine deve ter bastante, né, Elaine?
porque a gente sabe que nem sempre no comitê a situação já é resolvida, às vezes precisa retornar, e depois que volta ainda às vezes precisa retornar de novo, né? Então, as deliberações sobre o tema agendado no comitê regional serão tomadas em votação pela maioria simples dos membros. Então, quando tiver alguma coisa que se discorde, é feita votação de uma maneira, né, que fique de uma forma, esqueci a palavra, mas enfim, democrática, lembrei. E aí é feita votação, então a votação ela é nominal, em aberto, cada um faz a sua se manifesta, né? O comitê ele terá apoio técnico, administrativo e financeiro da Secretaria de Estado, por isso quem coordena é a Secretaria de Estado, tanto no CEPOMIF, que é o nosso estadual, quanto nos regionais, porque é a Secretaria de Estado, né, que faz essa, exatamente, Elaine, democrática e satisfatória para todos, porque todos participam, então todos têm voz, né? O comitê ele poderá constituir comissões permanentes ou temporárias, ele pode se dividir em grupos para certas situações de visitas técnicas, enfim, vai depender da situação da região. Poderão ser solicitadas assessorias pelo comitê. Por exemplo, quer discutir uma situação em específico, não tem um membro que tenha especialidade naquilo, pode se chamar alguém externo para estar auxiliando nisso. Todas as informações acerca do funcionamento e dos resultados das investigações sobre os óbitos, elas serão apresentadas publicamente, somente pelo coordenador, e redigidas no colegiado do comitê. Então, será um porta-voz do comitê, né? E o porta-voz será o seu coordenador ou a pessoa que ele designar para alguma situação em que ele não estiver presente. Porque não são todos, não é porque você participa do comitê, né? Eu digo assim, lá o município que participa, a gente esteve discutindo um caso, que eu vou poder simplesmente pegar aquele caso, claro, ressalvando a sua confidencialidade, que isso não pode ser nunca, né, divulgado, mas mesmo assim eu não posso pegar, porque eu sou do município tal, participo do comitê, eu vou levar esse caso para discutir lá em tal lugar. Não é assim que funciona, né? A não ser que o coordenador esteja ciente e ele lhe dê essa permissão para isso. Enfim, tem algumas regras, né? Porque não é tudo que se fala em comitê, né, que se vai lá discutir em outros locais. O membro do comitê somente poderá se manifestar publicamente acerca dos resultados de investigação epidemiológica quando autorizado por escrito pelo comitê. E por assim vai, tá? Tem outras coisas ali. O regimento ele está sendo finalizado, então em breve a gente colocou, eu já vou entrar mais em detalhes, mas tudo isso que está sendo falado, está sendo compartilhado com vocês. Deixa eu ver se é a próxima aqui. Eu já vou entrar nessa questão, eu não vou me adiantar. Mas, enfim, eu vou dar sequência aqui no que eu estava falando, e eu já vou entrar nessa questão que vai vir a parte mais legal, que a gente está ansiosa para passar para vocês. Então, assim, quais são as etapas, né, para quem não tem comitê e também para quem está voltando agora, tá? Porque isso a gente fala como experiência própria, tá? Nós passamos esse ano, a partir do mês de maio, junho, mais ou menos, fazendo todo esse processo para retomar o comitê estadual, porque ele tinha se perdido, né? E eu acho que a maioria de vocês também se encontra nesse caminho, assim, né? Por conta da pandemia, a gente sabe, várias coisas, várias implicações, e acabou, não só o comitê, mas outras atividades foram pausadas, e agora para retomar a gente sabe que não é tão simples. E nós estamos trazendo para vocês como a gente fez a nossa experiência aqui, e eu acho que é um caminho, claro que podem ter outros caminhos, né? Mas essa é uma forma. Então, assim, começa ali a sensibilização de gestores, profissionais, instituições de saúde e entidades da sociedade civil. Como é que a gente fez aqui, né? Nós fizemos um documento, que até está pequenininho ali do lado, depois eu vou entrar em cada um deles para compartilhar com vocês, tá? Nós tivemos um documento direcionado para as instituições que estão pactuadas na própria portaria, tá? Encaminhamos esse documento pedindo para eles se manifestarem dentro de um período X, porque a reunião estava agendada para um período X depois daquele período que eles precisavam se nomearem. E assim foi. Esse documento foi encaminhado com a assinatura do nosso diretor da vigilância e do diretor da atenção primária, que é a doutora Jane, tá? E aí a gente encaminhou esse documento, nós tínhamos pedido um prazo de 20 dias para eles se manifestarem titulares e suplentes.
eles demoraram um pouquinho mais, tá? Eles demoraram ali uns 30, 40, e tem instituições, como o nosso é muito grande, ele pega instituições assim, tipo Sociedade Catarinense de Obstetrícia, de vários setores, assim, o CCS da UFSC. Então, a gente teve um pouquinho mais de dificuldade, tá? Mas, dentro de 2 meses, depois que a gente mandou esse documento, a reunião estava acontecendo. Então, o que a gente fez? A gente não deu opção. Nós entramos com o documento, encaminhamos para os gestores, solicitamos as indicações num prazo X, falamos porque estava instituído na portaria tal e que eles precisariam indicar os seus titulares e suplentes, porque a primeira reunião iria acontecer na data tal, tá? Até tem ali a opção de estar sensibilizando esses gestores através de CIR, tá? Isso também é uma possibilidade. Eu sei que a Rita estava fazendo esse movimento, não sei se mais alguém está também. Eu acho que isso é extremamente importante, porque daí chega o documento, mas eles também tiveram essa fala na CIR, tá? Nós podemos ajudar vocês no sentido de o que falar, como apresentar. A gente não dá conta de participar de todos as CIR, né? Porque são quantas, né? 18 dias, ficar o ano inteiro participando de CIR, e não ia sair os comitês todos a tempo, né? E o último ia sair só em 2022. Então, é por isso que assim, a gente pode dar todas as ferramentas. Talvez a gente consiga participar de uma e outra, mas a gente não consegue participar de todas. E aí, nós somos estados, né? Eu costumo dizer, não é só a central aqui que é estado, mas nós todos que estamos aqui participando. E aí, a segunda parte, né? Aí se instituiu, então, oficialmente o convite, fez essa convocação dos membros, estabelecido em portaria. Isso pode acontecer, por isso que tem um círculo ali, né? Rodando, porque isso pode acontecer concomitante, tá? E aí, quando se faz a reunião, se estabelece, deixa bem claro qual que é o regimento, quais são os objetivos, as finalidades, a estrutura de funcionamento, e aí começam-se as reuniões. E aí, agora eu vou dar sequência aqui. Então, assim, ó, vamos partir do princípio, né? Ô Maria, eu vou ter que compartilhar a minha tela. Eu consigo, né? Como que eu faço para compartilhar a minha tela? Consegue. Tá. Do lado da webcam, aparece um ícone para ti, tipo um notebook dentro, né? Desculpa que tá passando um carro aqui, só um pouquinho. Aham. É tipo um computadorzinho que tem um risquinho, né? Isso. Tá aparecendo ativo para ti? Tá aparecendo, agora eu já posso clicar nele? Clica nele. É isso? Isso. Aí agora tu pode abrir o... Estão vendo a minha tela? Sim, tá no teu Google Drive, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Então, pessoal, ó, ali onde eu estava apresentando, que tem um link, tá mostrando exatamente essa página aqui, tá? Vocês vão entrar nessa pasta que vai ser compartilhada tá já em forma de compartilhamento, mas aí quando vocês pegarem a apresentação, vocês vão conseguir acessá-la, tá? Então, a gente colocou aqui alguns documentos, a gente não colocou todos, são só os documentos-chave, tá? Incluindo essa apresentação de hoje, que está aqui. E aí, a gente colocou aqui, ó, nesse primeiro, a portaria, que é a última, tá? Embora ela vai ser atualizada novamente, mas essa que está valendo, então é essa que vocês podem se referenciar. E o regimento dos comitês regionais, também, que ainda pode ser que mude alguma coisa, mas são pequenos detalhes, tá? Não tem grandes mudanças. Vocês também podem colaborar se acharem que dá para incrementar alguma coisa, acrescentar alguma informação, enfim, tá? É por isso que está aqui compartilhado com todos. Depois, a gente colocou uma pasta chamada modelo de documentos, e eu acho que isso vai ajudar bastante, tá? Esse primeiro, ó, então, nós estamos partindo do princípio daqueles ali que precisam retomar as suas reuniões e aqueles que não têm comitê, tá? Quem já tem, já está funcionando, pode ser que ajude em algumas outras coisas, as demais informações, né? Eu acho que sim, e vai poder também depois estar dando relato, solicitação, acho que é bem importante essa troca, né? Mas, enfim, ó, esse primeiro ó, é o modelo ofício circular da indicação dos membros, tá? Então, esse documento,
vocês vão encaminhar. Ó, vejam, um comitê regional de prevenção, vinculado ao comitê estadual, tem o principal objetivo de analisar, dentre as principais funções está a proposição de medidas, considerando a portaria tal, que altera a portaria tal, e normatiza a organização do CEPOM e do comitê regional, solicitamos que os municípios e instituições representantes, conforme a relação anexa, indiquem titulares e suplentes através do e-mail tal. Aí vocês vão preencher, né? Aqui a regional de saúde de vocês, esse primeiro parágrafo, e aqui o e-mail de vocês, até a data X, para que a partir disso seja possível retomar as reuniões do comitê. Retomar ou dar início, né? Quem ainda não fez. Solicitamos o preenchimento ocorra com a maior brevidade. Vocês podem até acrescentar aqui, pois a reunião, a primeira reunião será realizada na data tal. Aí assina, claro, daí vocês preencham aqui quem que é o nome do coordenador da regional, que vocês vão ter com ele, esse documento vai a partir deles e de vocês. Então, o nome de vocês aqui e o cargo que ocupa. Aos senhores secretários, com cópia para os órgãos e instituições elencadas no anexo. Então, aqui tem todos os membros que podem participar, tá? No anexo, ó. O comitê regional terá composição multiprofissional, com todos os municípios que compõem a respectiva região e demais instituições. Daí traz aqui, da Secretaria de Estado da Saúde, é a gerência regional, sede do comitê, das áreas de vigilância e atenção primária. No caso da atenção primária, sendo da área técnica da saúde da mulher ou da criança, tá? Que tá o E, mas é que não precisa 2 técnicos de atenção primária. A gente sabe que tem regional que só tem um, né? Enfim, é necessário pelo menos um da vigilância e um da atenção primária. E as secretarias municipais de saúde das áreas de vigilância, mesma coisa. Vigilância epidemiológica e atenção primária. A mesma coisa pode ser aqui, um titular de um e o suplente do outro, tá? No caso do regional, como para não sobrecarregar um, né? A gente tem colocado os dois como E, né? Então, os dois vão participar. Aí as instituições de ensino superior, com curso na área da saúde, existentes na região. Então, aí você tem universidade pública, privada, é nesse sentido, tá? Esses outros membros aqui, a partir daqui, nem todos conseguem a participação, tá? E eu digo porque esses mesmos membros que estão elencados, eles são convidados para participar do comitê estadual. E, por exemplo, Sociedade Catarinense de Pediatria, Sociedade Catarinense de Obstetrícia e Ginecologia são membros que não se apresentaram nem no estadual. Então, não é porque esses não se apresentaram que o comitê não existe, tá? O que vocês têm que ter bem claro é que os municípios têm que participar com vocês. E mesmo que nem 100% esteja, o comitê ele existe, tá? É igual a gente aqui, dentre as instituições todas, nós tínhamos 50% delas presentes. E até hoje a gente não tem 100%, né? Então, é nesse sentido, tá? E aí traz ali as comissões dos hospitalares e núcleo de investigação, eles também são convidados a participar, independente se é público ou privado. E, para quem tem aldeia indígena, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, tá? Então, esse é o primeiro documento, eu acho que vai dar um apoio bem grande para vocês, tá? Para encaminhar para eles. E aí, deixa eu ver se... Eu não vou entrar nisso aqui agora, depois eu já volto para cá. Eu vou lá para a apresentação. Eu vou apresentar a partir daqui, Maria, porque daí eu já fico com a tela aqui para mim. E aí eu vou e volto como eu quero. Tá joia. Fica à vontade. Para vocês, né? Tá. Então tá. Ó, então aqui, os documentos que a gente criou, tá? Tem o documento de chamamento, tem o documento de devolutiva, que eu acho que também é uma coisa bem legal, que algumas regionais têm dificuldade, mas, claro, isso não é padrão, tá? Se vocês quiserem melhorar, acrescentar, tudo é válido. E a gente até pede que vocês compartilhem conosco, que aí a gente compartilha com os outros comitês, sabe? Para a gente se ajudar. E aí a gente tem o termo de confidencialidade, que todos que participam precisam ter isso preenchido, né? Para terem ciência de que o que for discutido ali é confidencial. E tem também uma coisa muito interessante que a Dani colocou aqui, que é a carta de apresentação dos membros do comitê. Que é para falar que pertence... Depois eu vou entrar nela para mostrar, não vou falar detalhe agora. Mas, enfim,
E aí fez o chamamento lá com esse documento, ofício circular, chamou os membros para participar, chegou na primeira reunião. Tá todos os municípios aqui, as instituições. O que eu faço agora? Vai mostrar o regimento, vai ter essa primeira etapa ali de apresentar o regimento, de conversar sobre ele, ver se alguém tem alguma dúvida, falar do termo de confidencialidade, e deu. Acabou essa primeira fase, agora vamos para as ações efetivas lá que está instituído, que é analisar os casos, é definir, é propor estratégia, pronto. Como é que funcionam as reuniões, então, nesse sentido? Os municípios que fazem parte do comitê, eles já está instituído como uma rotina, isso está em portaria, isso já é antigo, já tem legislação que diz que cada município tem que ter a sua estrutura de vigilância do óbito, de investigação. A gente sabe que a prática não é tão simples, né? Porque eles mudam, os técnicos, e a gente sabe a batalha diária que vocês passam com alguns municípios, tá? Mas, assim, falando como deveria ser, tá? Os municípios lá, então, participando da reunião. Como eles fazem essas investigações, a gente vai assim, ó. Então, mês que vem, nós vamos discutir, a gente dá conta de discutir nas nossas reuniões 4 casos. Eu tenho 15 municípios na minha região. Tá, eu tenho municípios que são menores, municípios maiores, então é claro que municípios maiores vão ter mais óbitos, né, teoricamente. Então, cabe 4 casos para discutir por mês, em cada reunião. Então, quem se habilita? Quem tem caso para discutir na próxima semana? Eu investiguei o óbito materno, já está finalizada a investigação, gostaria de trazer para finalizar. Então tem um materno lá do município tal. E você, município, tem aquele óbito infantil, tu já terminou? Olha, o prazo está terminando. Já terminou? Não terminei, mas eu termino para o outro, então deixa eu para o próximo, entende? Aí vira uma conversa assim. Gente, eu sei que eu posso estar falando algumas coisas que para vocês é bem banal, mas para outros não, tá? Desculpem, assim, eu posso estar indo bem do básico, mas é para deixar bem claro, tá? Para quem não tem comitê ainda. Mas, enfim, e aí definem-se 4 casos em que o município, de acordo, ele vai trazer as informações de uma maneira organizada, num formato até de apresentação de PowerPoint, tá? Que é o ideal, para vocês discutirem. E aí a gente trouxe aqui um modelo de documento para apresentação, tá? Pode ter muito mais informações além disso. Por isso que eu digo, é tudo modelo, tá? Se vocês forem incrementando e for alguma coisa que seja legal compartilhar, eu acho que isso é super válido, tá? Então a gente trouxe ali um resumo das informações. Eu não vou ler tudo, mas é só para dizer que está aqui nesse documento isso também, tá? Não significa que seja só isso. Tem casos que precisam muito mais do que isso de informação, tá? Mas só para vocês verem como que vai ser a apresentação do município para o grupo, tá? Porque daí não vai ser mais vocês que vão estar falando em toda a reunião. Não, esse é um papel do município trazer informação. O que vocês vão fazer? Vocês vão chamar eles, vocês vão articular essas reuniões, né, para que elas aconteçam, mas no fim, quem vai apresentar não são vocês, vão ser os municípios. Tá? E aí os municípios vão apresentar os seus casos, né? Nunca vai falar quem é a pessoa, não vai falar as iniciais do nome, né? Vai identificar como é que foi aquela gestação, quais eram os antecedentes dela, e vai trazer as informações condensadas do que tem nas fichas de investigação hospitalar, ambulatorial, domiciliar, síntese ou laudo de necrópsia, ou se for feita alguma entrevista em casa além disso, né, a autópsia verbal, além da domiciliar, né? E aí vai colocar as informações. Aí a gente colocou até um exemplo aqui. Tu pode identificar o estabelecimento no sentido de colocar que ela foi em vários atendimentos, mas isso também não é no sentido de, aquele município, aquele estabelecimento está fazendo tal coisa. Não é, tá, pessoal? Não se identifica, inclusive o profissional de saúde não se identifica, tá? Claro, quem vai lá investigar vai ver tudo isso. Só que para o comitê, essa informação não é relevante. Porque o objetivo não é ir atrás daquela pessoa que faz tal coisa. Tá? Já vamos chegar nessa parte melhor. Então, aqui tem um exemplo de como trazer essas informações. E aí, lá no hospital foi tal coisa, nos horários tal, porque esse foi um óbito que aconteceu rápido, por exemplo, depois que chegou no hospital. Senão vai ter a evolução por dia, né? Ela chegou assim, daí evoluiu no segundo dia assim, daí ela estava bem no terceiro dia, foi assim.
e vai trazer as informações. É importante que estejam participando médicos nos comitês, tá? Eu sei que em algumas das regiões, é esse o problema. E aí é onde a gente vai ter uma fala um pouquinho diferenciada, no sentido de que é importante levar para si isso, tá? E é onde também vocês podem acrescentar essa informação, de repente, no ofício ali de chamar os titulares e suplentes, vocês podem colocar pela necessidade de participação de profissional de diferentes categorias para análise, que é o objetivo do comitê. Também solicitamos na possibilidade de um médico participar, não precisa ser em todos, a gente pode revezar entre os municípios, cada mês é um médico de uma unidade, enfim, porque quem vai fechar mesmo, o grupo às vezes consegue fechar essa questão da evitabilidade, porque às vezes é uma coisa muito óbvia, né? Mas em alguns casos não. Então, sempre, pelo menos um médico é importante que esteja participando, né? Quando a gente coloca ali as comissões hospitalares, com o hospital normalmente tem mais médico, e é onde a gente consegue, né? Eu lembro que no comitê de São José, quando eu participava lá com a Elaine, tinha médico, eu não sei se era de município, a maioria deles era de hospital, tinha do regional, eu acho que tinha da Palhoça médico também, né? Então, mas era mais de hospital, né, Beth? Era de Palhoça de unidade. Tinha um de unidade também de saúde. Mas o que eu quero dizer é que municípios menores, às vezes, é mais fácil conseguir a participação do hospital, porque tem mais profissional médico, né? Mas, enfim, a gente, cada situação é uma situação, e a gente pode também auxiliar nisso, tá? E aí, aí traz aqui esse aqui é com relação às situações levantadas. Então, aqui o resumo do caso, e vai lá e levanta as situações, né? O que foram de problemas identificados? Não é só problema no atendimento, tá, gente? Mas, assim, a gravidez não planejada. Então, peraí, mas ela teve acesso ao método contraceptivo? Como é que, sabe, assim, aqui é só as pontuações, né? E depois se avalia o óbito, se era evitável ou não, e a questão, nesse caso, era um óbito materno, para dizer se é direto ou indireto, tá? E aí traz algumas condutas e recomendações. Isso, até aqui no resumo do caso, quem vai trazer é o município que investigou, tá? E aí, dentro da própria apresentação, na discussão ali, já se faz as situações levantadas, que a equipe vai discutir, vai nomear, isso já não é só o município, tá? Aí as pessoas que estão participando. Avalia-se o óbito, as pessoas que estão participando, e recomenda-se, né, e algumas condutas. E aí, eu vou trazer aqui para vocês uma coisa que, com relação a todas as reuniões, elas têm que ser registradas em ata, para elas serem consideradas como uma reunião que existiu, tá? Não é só a lista de presença, mas é uma ata. E aí, a gente elaborou um formulário, esse formulário está aqui. Deixa eu entrar nele. A Sandra já está utilizando o Blumenau, eu compartilhei com a Dani também de Lages, compartilhei com a Elaine, eu não sei se todos vocês já tiveram acesso, mas com algumas eu compartilhei, tá? Esse formulário é para auxiliar vocês, não só para fazer a ata, tá? Mas também para saber como identificar situações que foram problemáticas, como saber quais as possíveis causas, como classificar as possíveis evitabilidades, vamos dizer assim, tá? E ele, claro, ele é um formulário que a gente elaborou, mas ele está em constante mudança. Então, conforme vocês forem utilizando, vocês podem dar sugestões também, né? Eu vou fazer um preenchimento inicial só para vocês verem como é legal, assim, né? A intenção é uma intenção boa. Espero que ajude, né? Eu vou alterar a conta aqui. Eu vou colocar para ir para o meu e-mail. Então, assim, ó, quando vocês fizerem o preenchimento, vocês vinculem com o seu e-mail, porque a partir do preenchimento aqui, ele vai a resposta lá para o e-mail que vocês vincularem. Então, ele vai gerar toda uma ata, depois é só imprimir e está pronto, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, tem algumas coisas a mais aqui que parece que é repetido, mas não exatamente, tá? Porque senão não vai sair a informação depois lá do formulário.
Então, assim, ó, e-mail aqui, eu vou botar tudo umas coisinhas bem nada a ver, tá? Tá, eu vou botar meu nome, Aline. A data de reunião eu vou colocar hoje, 25/11/2021. Eu tenho de preencher, porque senão não passa para a próxima página. E também porque do que eu preencher, ele vai depender o que ele vai aparecer na próxima página. Então, hoje, nós estamos participando em 22, 23, 25, vamos dizer que tem mais gente aí, em mais pessoas na sala. Nós estamos em 30 participantes. Então, a pauta da reunião hoje era reestruturação dos comitês regionais. Opa, senhor. Próximo. Eu sou de que região? Eu sou da região da Grande Florianópolis, nesse caso, e que municípios estão participando? De acordo com a região que vocês escolherem, vai ser os municípios que vão aparecer aqui nessa lista. Aí vocês podem colocar quem está participando hoje. Opa, hoje está participando Águas Mortas, eu estou chutando. Florianópolis, a Governador, Palhoça, São José. Próxima. Foram analisados óbitos maternos? Hoje a gente analisou um ali, porque a apresentação era de um óbito materno. Opa, sim. Qual era o número da DO? Daí eu vou lá e vou colocar o número da... Opa, precisa ser número. Até isso ele faz, tem que ser número. Então, eu boto o número da DO. Qual era o nome da mulher? Nesse sentido, não é um nome, tá? Eu vou depois alterar, que é só as iniciais. E, na verdade, como essa ata vai só para o e-mail de quem está cadastrando, às vezes vale a pena colocar o nome para identificar. Isso não é uma... Bom, mas como... Enfim, é melhor botar inicial, depois eu vou trocar ali. Mas é só para depois vocês saberem em relação a quem que foi essa análise, mas é para facilitar. Mas tem o número da DO, é como as meninas estão falando, né? Mas vamos ser bem cuidadosos nisso, né? Então tá, foi a EFS do município de residência de Biguaçu, porque não sai do sangue, Biguaçu ainda está aqui comigo. De ocorrência em Florianópolis, porque a maioria delas era em Florianópolis, né? Agora está na Cena de Iguaçu também. E aí a gente vai para o... Olha só que legal. Selecione, ó, entrando para a questão de avaliar a evitabilidade. Primeiro, a gente relaciona os problemas, né? As situações identificadas. Então, acho que aqui o título depois eu vou mudar, vou melhorar. Então, selecione aqueles que se relacionam com a comunidade da mulher. Recusa de procurar a assistência necessária. Opa, não foi isso. Não aconteceu isso. Foi a recusa de agir, seguir as orientações do profissional de saúde por questões culturais e religiosas. Também não foi isso. Falta de reconhecimento do problema. Opa, falta, porque ela não procurou a tempo, vamos dizer assim. Ou não se aplica, ou outro, nesse sentido que relaciona a mulher e comunidade. Eu posso escrever aqui, se tiver outro. Eu posso situar tudo, tá? Selecione aqueles que se relacionam aos profissionais. Falta de qualidade do pré-natal, falha diagnóstico, falta de identificação do risco reprodutivo, falta de vigilância do risco gestacional, inadequação do procedimento e tratamento, falta de indicação adequada do tipo de parto, falta de comunicação profissional, vamos dizer, não se aplica, tá? Nesse caso. Selecione aqueles que relacionam a fatores institucionais. Aí vocês podem fazer a leitura dos problemas seguindo isso aqui depois da apresentação do caso pelo município, sabe? Falta de acesso ao método contraceptivo. Opa, não teve planejamento familiar, então vou colocar ali, né? Falta de captação precoce, falta de busca ativa da mulher. Enfim, como a gente não leu o caso, mas assim, tá? Tem diversas situações. E se não está elencado aqui, mas é um fator relacionado à instituição, eu posso acrescentar aqui em outros, tá? Selecione aqueles que se relacionam a fatores sociais. Opa, desemprego, baixa renda. Opa, era baixa renda. Baixa escolaridade, sim, nesse caso a gente viu porque ela nem sabia que tinha disponível o contraceptivo lá no posto de saúde, que tinha uma caixinha com um monte de camisinha, enfim, tá? N motivo, estou pensando. Ela também tinha essa questão da dependência química. Tá, é só uma hipótese. Selecione aqueles que se relacionam com fatores interpessoais, tá? Tem outros aqui, uma lista. Este óbito poderia ter sido evitado? Aí vocês vão discutir lá. Opa, nesse caso ele poderia sim. Então, poderia. Ele não poderia? Não poderia. Ele é inconclusivo, tá? Inconclusivo. Mas inconclusivo a gente conseguiria ter mais clareza para discutir?
Poxa, se tivesse um exame lá de raio-x que foi feito, tu não tem aí o dado? Não, não tem. Então, vamos deixar ele inconclusivo e a gente volta no outro mês. Então, eu deixo inconclusivo e voltamos a pensar nele. Ou inconclusivo, porque realmente a gente não sabe se dá para evitar. E não tem o que investigar mais. Tá. Então, vamos para informações complementares. Eu acho importante colocar aqui... sei lá, alguma informação que vocês achem importante nesse caso, sabe? Será encaminhado, como a mulher morreu, será encaminhado o pai para atendimento com assistente social. Sei lá, necessidade de encaminhar, na verdade, porque vocês vão estar recomendando, né? Necessidade de encaminhar o pai para atendimento com assistente social. É um exemplo, tá, gente? Pode ser com psicólogo, pode ser as crianças para ajuda, apoio, enfim. Foi analisado mais algum óbito materno? Não. Então, vou para a próxima. Opa, tem que botar aqui que não se aplica, tá? Tem alguns campos que ele vai pedir, tá? Próxima. Então, se vocês colocarem que foi analisado mais algum óbito materno, ele vai abrir de novo as questões maternas aqui para preencher. Senão, ele vai perguntar, foi analisado óbitos infantis? Nesse caso, não foi, tá? Se você colocar que sim, vai aparecer ali para seguir aquelas mesmas coisas, tá? Os problemas, identificar duas situações, né? E para classificar a evitabilidade depois. No materno, não tem essa questão da evitabilidade. Tem. Deixa eu voltar aqui, meu Deus, já estou ficando confuso. Deixa eu voltar. No materno tem só ali, se ele poderia ser evitado ou não, tá? No infantil, ele já traz ali, porque lá no preenchimento mesmo do Sim Federal, ele não tem no materno para te classificar com a lista brasileira, ele não tem, então eu acabei não colocando ali, mas se vocês acharem necessário, a gente coloca, tá? Na verdade, eu nem pensei muito sobre isso, mas, enfim, é muita coisa. Mas aí, foram analisados óbitos infantis, vou colocar aqui sim, só para mostrar para vocês como tem aqui, né? Então, vamos para o próximo. E aí, ele traz também o número da DO, o nome da criança, que não é o nome, tá? É só as iniciais, eu vou corrigir isso. Iniciais do nome da mãe, porque às vezes a criança nem tem nome, ou... Enfim, para vocês poderem identificar, né? Residência, ocorrência e avaliando, então, os problemas identificados. Então, tem a mesma coisa, tá? Só que tem um pouco mais de informações, porque nesse caso é criança, aí tem outras informações. E aí, o óbito poderia ser evitado? Sim ou não? Ou inconclusivo. E aí, sim, a gente traz as opções de vocês estarem marcando por qual conceito de evitabilidade. Se usarem o Eagles, a gente sabe que no Estado, nós fizemos uma reunião em 2017, se eu não me engano, um evento, em que a gente pactuou, não ficou, assim, ficou como ato de reunião, né? Que por facilidade, nós iríamos usar a lista brasileira, tá? Mas não tem problema se vocês quiserem utilizar o Eagles ou o SEAD, tá? É que a lista brasileira é mais simples de avaliar. E aqui a gente colocou exatamente como tem no sistema depois para preencher, tá? Só que a gente definiu direitinho o que é o W1, W2, enfim, o S1. E aí vocês podem colocar. Só precisa marcar, o Eagles Watch foi algum desses? Não, a gente não usou o Eagles Watch, então não utilizado outro método para classificação. Foi o SEAD? Não, não foi o SEAD também. Então, utilizado outro método. Foi a lista brasileira? Foi. Então, qual foi o da lista brasileira? Foi reduzível não sei o quê, foi reduzível ações adequadas ou diagnóstico, enfim, daí vocês selecionam, tá? Se foi uma coisa que ficou inconclusiva, vocês vão colocar causa mal definida, tá? Demais causas não claramente evitáveis, tá? Então, para tudo tem uma resposta aqui. Informações complementares, e aí vocês vão dizer se foi investigado mais algum, se vai ser analisado mais algum óbito infantil. Eu vou voltar porque eu não quero preencher tudo. Enfim, e aí eu vou colocar aqui que não foi o óbito infantil, tá? E aí ele vai ir para o fetal. Foram analisados óbitos fetais e vai aparecer também a lista de problemas para vocês avaliarem e qual o critério de evitabilidade que foi classificação. Eu vou colocar aqui não, para não preencher, tá? Próximo. E aí vocês vão fazer o fechamento da reunião. Então, hoje, total de óbitos analisados. No nosso caso, nós analisamos um óbito. Demais informações relevantes. A próxima... Só se tiver, tá, gente? Eu nem deixei como obrigatório, mas aí vocês vão colocar aqui o que vocês acharem interessante, tá? De informações relevantes.
Encaminhamentos e pendências. Aquele óbito lá materno ficou inconclusivo porque a gente ficou na dependência de um exame laboratorial. Aí vocês podem colocar ali, óbito materno de EFS pendente de exame laboratorial. Enfim, tá? A data provável para a próxima reunião. A nossa próxima reunião, vamos colocar aqui, dia 3 de fevereiro de 2022. Meu Deus, o ano está acabando, tá? E aí, o registro da lista de presença. A gente não achou uma forma mais fácil de fazer, tá? Eu poderia colocar aqui um ícone para vocês botando o nome das pessoas que estão presentes? Poderia. Mas eu acho que daí vocês vão demorar muito para preencher. Então, enquanto vocês estavam na discussão, na reunião, circulou o papel lá com a lista de presença. Depois vocês batem uma foto, né? Vem aqui anexar arquivo e joga para cá a foto, tá? Se tiver no celular, gente, isso aqui dá para preencher até no celular, tá? E aí, anexou lá e envia. Opa, esse aqui tem um negócio, um ônibus, vamos ver se eu acerto todos os ônibus aqui. Eu acho que sim, às vezes mesmo assim ele não considera. Então, foi, tá? Agora eu vou entrar lá no meu e-mail, Gmail, deixa eu ver se ele vai pro meu e-mail. Ó, o formulário que foi preenchido está aqui. E essa é a ata de vocês. Ó, apareceu tudo que foi preenchido, tá? Os municípios participantes, o óbito que foi avaliado, o que vocês não preencheram, ele não vai apresentar aqui. Ele vai só dizer ali, ó, foi analisado mais algum óbito? Não. Foi analisado o óbito infantil? Não. Foi analisado fetal? Não. E vai trazer as informações, conclusão. E, ó, aqui diz nenhum arquivo foi enviado, tá? Mas, enfim. E aí, aqui vocês podem fazer a impressão, e essa é a ata de vocês, e tá a reunião registrada, tá? Opa, tem uma coisa errada. Eu vou editar minha resposta. Eu vou lá na edição de resposta e altero o que eu quero alterar, tá? E salvo de novo lá no final. E aí ele vai mandar de novo a resposta no e-mail atualizada, tá? Gente, eu sei que isso demorou um pouquinho, mas eu acho que é legal trazer para vocês. Então, assim, ó, os passos. Primeiro, vocês vão captar os municípios lá com o ofício. E bora fazer esse povo se mobilizar aí para mandar esses nomes para vocês, tá? Marquem a reunião lá para fevereiro, porque o ano está acabando também, em janeiro vocês consolidam. Peçam para encaminhar o nome dos técnicos até, sei lá, 20 de janeiro, 25 de janeiro. Não sei se é tão simples assim, né? Mas aqui a gente fez ser simples, né, Dani? A gente simplesmente mandou com a cara e com a coragem, foi, e a gente nem sabia. Na verdade, eu estou até perdida um pouco de como é que vai ser as reuniões daqui para frente, mas tem que meter a cara, tem que fazer, gente. Então, a gente mandem o convite, mandem lá o convite, convocação, né? E aí eles vão se apresentar e vão dar os seus nomes, não. E já coloquem uma reunião lá para fevereiro, tá? Se vocês marcarem a reunião, se não for tudo no mesmo dia, a gente pode participar com vocês, tá? Da primeira reunião, da segunda, a gente pode participar. Como são 17 regiões de saúde, os comitês são por região, então pode ser que a gente não consiga participar de todas, né? Mas a gente pode também estar participando com vocês disso, tá? Então, cativou essas pessoas, marcou a reunião. A primeira reunião de vocês vai ser para ler o regimento, para mostrar como é que funciona, o que é, bababá, é isso, tá? Podem trazer dados da reunião, aqueles relatórios que a gente caminha para vocês, dos óbitos lá pendentes de investigação, pode mostrar para ele, olha, gente, tem esses óbitos pendentes, mas tem esses que foram investigados, ou esses que foram investigados, a gente já pode fazer uma seleção aí para a primeira reunião para trazer para mostrar, para a gente discutir, sabe? E já pode ir levando nisso. Então, vocês vão conduzir esse processo, mas os atores depois não vão ser vocês. E aí vocês mostram lá o regimento, conversa, se conhece, pode ser online, pode ser ao vivo, e aí marcam a segunda reunião. Tá, não definiram tudo. Tá, daí na segunda reunião vocês vão fazer o quê? Vão finalizar, se não definiram tudo, né? Ou vocês já vão encaminhar para a apresentação dos casos. E aí, se for a apresentação dos casos, não esqueçam que isso tem que ficar definido na reunião anterior, né? Quem vai trazer os casos para apresentar. Isso vai ser materno, isso vai ser infantil. E aí, se for materno infantil, independente, você já tem ali
tem ali mais ou menos como que esse município vai trazer as informações, né, no PowerPoint. E tem o formulário que vocês vão preencher. Enquanto o município está ali apresentando, deixa o formulário de lado, né? Vai circulando ali a lista de presença. E aí, quando termina a apresentação do município, agora vamos para o roteiro ali da ata, né? Vamos seguir o roteiro de ata, que já é o roteiro da reunião. Vamos falar do primeiro, vamos um caso por vez. Esse foi apresentado agora, então nós vamos falar dele. O fulaninho vai lá, preenche, e qual foi esse problema da linkagem, qual foi a evitabilidade, pronto. Agora vamos para o próximo. Enfim, então a reunião aconteceu. E aí, o que eu faço agora? Sabe-se se ele foi evitável ou não, tem recomendações, e como que eu vou passar isso como devolutiva? Porque daí vem o pulo do gato. Não adianta eu ficar discutindo se eu não recomendo, né? E como que eu vou fazer essa recomendação sem ser punitiva? Sem ir lá e eles não gostarem do que eu estou falando, né? Então, assim, alguns podem não gostar, alguns podem gostar. Independente disso, tem que ser uma fala neutra, tá? Não pode ser alguma coisa que imponha, que diga, você fez isso, porque a gente só vai estar afastando esse pessoal, tá? Então, claro, a gente sabe que tem situações que são diferentes, né? Por isso que tem o comitê estadual, que vai estar atuando junto em algumas situações pertinentes, tá? Mas não é em tudo. E aí, a gente fez um modelo de devolutiva. Deixa eu voltar lá para o meu coisinha. Porque aqui, então, a gente já viu o modelo para indicação dos membros. O link para o roteiro está lá dentro da apresentação. Eu não posso botar o link aqui, porque senão vocês vão ter acesso à edição do formulário. Daí, meu Deus, se alguém mexer, nem eu me acho mais. Mas, enfim. Aí, a gente fez um modelo de devolutiva, que é o segundo link aqui. E aí, esse modelo, ele é bem simples, tá? Como a gente não pode estar identificando o profissional, a gente não pode estar identificando nem a pessoa que faleceu, tá? Ele tem situações genéricas, mas são situações que, dependendo do município, se a gente for muito claro, todo mundo vai identificar. E como o comitê é sigiloso, pode dar-se a entender que o comitê não seguiu a regra do sigilo, tá? Por isso a gente tem que ser criterioso nisso. E aí o comitê ele vai entregar um documento que é só um modelo, vocês podem melhorar e compartilhar com a gente se vocês melhoraram ele, tá? Mas é um modelo que a gente fez. E vocês vão entregar ele para o secretário de saúde, tá? Pode encaminhar com cópia para a vigilância? Pode, porque ela participa do processo com o comitê, tá? O estabelecimento de saúde vai receber esse documento através do secretário, tá? Então, assim, o comitê regional da região tal, vocês vão preencher, procede a análise. Primeiro, vocês vão explicar o que faz o comitê, né? Procede a análise dos óbitos da região. A cada óbito analisado são apontadas medidas para a prevenção da ocorrência de novos óbitos evitáveis, potencialmente evitáveis, assim como estratégias de intervenção para a reorganização da assistência. Em reunião ocorrida na data tal, foram analisados tantos casos de óbito do município tal, então se foi um, é só um só, né? Do município X, sendo que o parto ocorreu no hospital tal ou no domicílio, tá? Ponto. O comitê regional é constituído por diversos profissionais. Então, vocês colocam que não foi qualquer pessoa que analisou, não foi um comitê qualquer. Foi um comitê que é constituído por profissionais enfermeiros, obstetras, representantes de todos os municípios da região, constituído por médico obstetra, aí não identifica, né? Médico obstetra ou médico pediatra, não sei dizer da instituição tal ou pode, enfim, se o médico não. Mas nesse momento ele não está sendo médico de tal local, ele está sendo o médico do comitê. Então, na especialidade tal, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, você pode colocar tudo ali, tá com experiência, enfim, para colocar como é um grupo sério, né? Após a pesquisa, estudo dos casos e análise, o comitê concluiu que que este óbito poderia ter sido evitado se houvesse adequada atenção ao pré-natal, à gestante no parto, à criança no nascimento,
a criança, enfim, daí tem que olhar lá os critérios que eu não sei de qual, né? Assim sendo, estamos encaminhando o relato das situações elencadas nos casos analisados e recomendações de medidas para a prevenção e melhoria da assistência no intuito de reduzir a mortalidade materna e infantil. Então, o caso 1 e o caso 2. Se for só um, vai ter só um, né? Mas, enfim, daí vai mudar aqui se for materno, que foi o nosso caso. Iniciais do nome, a data do óbito, evitável por, as situações levantadas, então aquele xizinho que vocês fizeram todo, ou aquilo que vocês colocaram a mais, tá? E as condutas e recomendações que vocês finalizaram. Ah, tá. E essas condutas e recomendações, ela vai estar dentro daqui, ó. Eu não coloquei, mas é que as condutas e recomendações não tem uma planilha para te ir clicando só o que poderia ter sido feito. As condutas vocês vão ter que discutir e colocar, né? Ó, aqui, ó. Tá? Então, nesse caso, necessidade de encaminhar o pai para atendimento. Vocês não vão colocar assim, vocês vão colocar aqui necessidade de apoio para a família em situações como essa, com assistência social, a paciente, o pai, ou não, o esposo foi encaminhado para a procura do serviço, enfim, tá? E outras recomendações e condutas vocês identificarem, tá? Deixar disponível métodos contraceptivos nas unidades de saúde, em locais de fácil acesso, identificação. Estou aqui pensando várias coisas, né? Vocês sabem melhor do que eu. Então, na certeza da vossa atenção e cumprimento com a redução da mortalidade, atenciosamente, daí o coordenador do comitê, que vai estar respondendo por ele, ou vai ser vocês a vigilância, ou vai ser da atenção primária, mas eu acredito que vai ser vocês, desculpem. Mas, enfim, tem o pessoal da atenção primária que a gente está em cima para participar com vocês, vocês não sabem o esforço que a gente está fazendo, é porque nós não queremos estar sozinhos aqui, e a PS está junto com a gente, né? Mas a gente está dando um instrumento para vocês, porque cada um faz a sua parte, né? Atenção primária, espero que eles estejam pensando também algo desse jeito lá, né? Até a gente convidou eles para participarem. Mas, enfim, esse é um modelo de devolutiva, tá? Ah, mas o secretário recebe e não faz nada. Gente, mas ele é o chefe, tá? Ele é o chefe e a gente tem que saber até onde vai as nossas ações, tá? E se isso se repete, ele está sendo conivente com isso, que não está fazendo nada. O profissional lá não está tratando adequadamente a ITU. Você vai colocar aqui nas recomendações, ó, rever a questão dos protocolos de tratamento para infecção do trato urinário. Você vai colocar isso, né? Tratamento inadequado. E se ele olhar para isso e mesmo assim não fizer nada, ele está sendo conivente com isso, e ele é o responsável por isso. E aí, se aparecer outro por essa mesma situação, e outro, aí é onde a gente está numa rede, né? E aí vocês têm o CEPOMIF, para isso, que é o estadual, onde tem outras instâncias participando, tá? E aí é onde a gente tem CRM, que é o Conselho Regional, a gente tem o Conselho de Enfermagem participando, a gente tem a UFS participando, o CCS, enfim, estou até já sem voz, de tanto falar. Mas, voltando, então esse é um termo de devolutiva, um modelo que vocês podem utilizar. E aí a gente fez outros dois aqui. Um é o termo de confidencialidade. Quando esse povo todo chegar lá na primeira reunião, vocês vão fazer eles assinarem, bem cientes das coisas que eles têm que se comprometer, né, com a confidencialidade, o sigilo de todas as informações, tá? Ó, e aqui ainda fala, não devem permitir, ó, quando a divulgação dos dados epidemiológicos, aí isso é em boletim, tá? Informações e indicadores, estes não devem permitir a identificação dos pacientes, dos estabelecimentos, tá? E dos profissionais envolvidos, tá? Vocês nunca vão ver a gente falar de uma forma pública o número de óbitos especificamente de um hospital e de uma situação específica, porque não é esse o objetivo a nível de comitê, tá? Mas é no sentido, isso aqui eu estou falando de divulgação de dados epidemiológicos, não é na resposta lá para o secretário, tá? Lá vocês podem assim, delimitar um pouco mais, não podem direcionar para o profissional, tá? Porque senão
vocês pedem a parceria, que é um dos princípios lá que eu apresentei no primeiro slide, né, dos comitês. Tá. E aí, esse é o termo de confidencialidade e o modelo de carta de apresentação. Esse é um modelo, caso vocês precisem realizar alguma visita técnica, conversar com algum secretário em nome do comitê, tá? Isso não é aquilo da pessoa que trabalha lá na vigilância e vai fazer investigação no hospital. Isso não é, tá, gente? Isso aqui é como membro do comitê, tá? Mas nesse sentido, quando é alguma ação em nome do comitê. E aí, aqui a gente trouxe outras coisas, tá? Os guias de vigilância, as fichas de investigação e a lista brasileira das causas de morte evitáveis para 5 a 74 anos, no caso das mulheres, né, os maternos, e os menores de 5 anos. Pode ser que nesse roteiro vocês tenham algo a acrescentar. A gente tentou não deixar muito longo, para ser uma coisa fácil de usabilidade de vocês, tá? E eu vou voltar, deixa eu ver onde é que eu volto aqui lá para a conferência. Me achei, deixa eu sair daqui. Me achei, deixa eu seguir para frente aqui, que já foi. Então, assim, ó, dentre tudo isso que a gente apresentou, pode ser que várias delas... Ai, gente, 27! Que lindos vocês são, que bom que vocês estão participando. E eu já estava respondendo a minha dúvida. Muito bom. Gente, olha só. E agora, eu queria trazer só um último, que é para lembrar que a Beth pediu, e ela está totalmente certa. Eu sei que não é exatamente do comitê, mas com relação ao preenchimento da DO, eu sei que não são vocês, assim como não somos nós que preenchemos DO, mas a gente faz esse apoio, né, educativo aí de estar... A importância de observar esses campos, isso, do preenchimento da DO, tá? Com relação ao campo 37, do antigo... Não, do novo é o 37, e no antigo é o 43, 44, com relação aos óbitos maternos mesmo, tá? Porque os óbitos maternos, eles estão numa crescente, e a gente já está com 81, Beth, é isso? 81 óbitos maternos. Gente, numa série histórica que a gente estava fazendo só de 30 óbitos por ano, no máximo, gente. Nós estamos com 81 e o ano nem acabou. Então, vamos... Isso que devem ter vários aí escondidos por conta da qualificação e por conta do não preenchimento desses campos, né? E aí a gente... não tem bem a situação real, provavelmente deve ter subnotificação, né? E agora, ai, gente, eu tô sem voz. Dani, tem alguma pergunta aí que tu acha relevante eu falar? Já foi tudo respondido? Já vou respondendo. Eu falei que no final vou abrir para conversar. Quem quiser fazer pergunta. Nossa, a Eliane de Joaçaba formou um grupo técnico de profissionais, fizeram encontros até o final de 2019. Vamos retomar isso, Eliane. Chama essa galera aí, mostra essa apresentação. Mostra isso que a gente elaborou, acho que vai facilitar com esse intuito. Espero que não dificulte a vida de vocês, porque foi pelo contrário, tá? Foi para tentar, assim, dar um apoio, né? Que a gente sabe que não é fácil. Aqui não é fácil, aí não é fácil. Imagino que em alguns momentos é bem difícil, né? Tá aí na regional, no município e tal, mas vocês não estão sozinhos. Tem uma pergunta da Rita. Opa, deixa eu lá na pergunta da Rita. Ai, gente, deixa eu tomar uma água. Tô ficando sem voz, peraí. Então, a Rita, ela traz, em relação a carimbo do médico na DO. Hoje a Unimed enviou uma resolução do CFM que descreve que não é obrigatório o médico carimbar nenhum documento. Como fica essa situação? Assim, ó, o carimbo, isso, Rita, é bem isso mesmo, tá? O carimbo, ele é uma forma de facilitar, porque no carimbo tu tens ali a identificação do CRM, tu tens o nome completo de uma forma elegível, né? Então, o carimbo é para facilitar, mas realmente, assim, se tu preencher com a gente tem duas coisas aí para falar, tá? Duas coisas. A DO, ela tem vários campos para preencher e a gente pede que preencham todos. Eles não preenchem todos. O carimbo, eu não lembro se está escrito assinatura e carimbo. Então, se tiver a palavra e carimbo, é no sentido igual a qualquer outro campo de preenchimento, tá? Então, não é uma resolução que diz que não é obrigatório.
Não é obrigatório no sentido de que cada vez que ele vai assinar, ele vai colocar o carimbo, mas está escrito lá carimbo, é como se fosse uma parte da DO a ser preenchida. Então, se ele não colocar, é um campo que ele vai estar deixando em branco, igual qualquer outro campo que ele deixou em branco, tá? Não é obrigatório no sentido de, você tem que colocar, não, mas é uma parte do documento que facilita a leitura, né? Então, se ele não colocar, mas se ele colocar ali a identificação dele, tudo bem, tá? Não vai ter problema. Mas é nesse sentido, tá, Rita? Acho que é isso por conta das assinaturas eletrônicas. Perfeito, é isso mesmo, tá? Mas essa questão ali do carimbo que está escrito na DO é para considerar igual qualquer outro campo, tá? Acho que é referente aos médicos. Aí, gente, consegui, após a reunião da CIR, sensibilizei os secretários, apresentando dados, a importância deles na qualidade das... Perfeito, Sandra. Gente, olha, a gente não consegue participar com vocês em todas, né? Como eu estava dizendo. Mas a gente pode ajudar vocês na confecção do material. Não que a gente vá confeccionar, mas vocês podem elaborar um esboço, mandar para nós, a gente ajuda a revisar, a gente ajuda no conversa, ou mandando um áudio, sei lá, para facilitar isso para vocês, sabe? A Lana, eu sei que a Lana tem dificuldade lá de médico, faz isso, sabe? Pede uma pauta em si, monta mais ou menos um esboço do que tu pretendes assim falar, levando a realidade da tua região, manda para nós, a gente ajuda a acrescentar, incrementar. Eu não digo para vocês que a gente consegue fazer de todos, né? Ou participar de todos, porque a gente não consegue, né? Mas a gente está aqui para ajudar nisso, meninas, mesmo. Só que vocês precisam mostrar que vocês precisam de ajuda, né? De como a gente pode ajudar, tá? Perfeito, Rita. Ó, estou com quase todas as indicações, mas ainda tem alguns municípios que não enviaram, mesmo com as diversas solicitações. Rita, marca a primeira reunião. Marca, sabe? Porque é como eu disse, não precisa estar todos presentes. E mesmo assim, depois vocês não vão ter 100% das presenças em todas as reuniões, tá? Mas marca, bate foto, faz grupo com todo mundo, mesmo quem não se indicou. Bate foto, coloca lá, opa, hoje analisamos tal óbito, fizemos tal coisa. Faz isso, sabe? Porque isso, faz isso mesmo. Envia convite, solicita. A indicação no dia, perfeito. Vou ler o da Carol. Iniciamos o comitê em 2016. Gente, se vocês quiserem abrir o fone, pode abrir, tá? Fone, câmera. Câmera, vamos participar aí, ó. Nós estamos em casa, tá? Nada de vergonha aí, tá? O grupo é nosso. Vou abrir a câmera aqui. Deixa eu arrumar esse negócio aqui também. Peraí, eu vou dar mais trabalho para aparecer melhor nós. Vou deixar aqui. Então, quem quiser se manifestar no microfone, por favor, tá? Deixa eu ler a mensagem da Carol. Então, iniciou em 2016, foi efetivo até 2018. Encontramos muita dificuldade nessa parte de identificar situações, não ter retorno. Carol, mas esse negócio do retorno, a gente muitas vezes não vai ter, tá? E a gente também não... a gente vai fazer, muitas vezes só vai fazer, tá? Mas, pelo menos, a gente está fazendo... E aí o secretário vai estar conivente a isso. Se vocês estão dando retorno e não está tendo resolução, gente, tem que saber separar, né? Tem que saber separar, tá? Levantamos as situações, recomendações e não ter retorno. Agora, eles não precisam dar retorno para o comitê, tá? O documento não precisa voltar com uma resposta. Isso é uma coisa real, tá? Agora, na última reunião... Oi, pode falar, Carol. Melhor, daí te explica melhor. Vou falar que é melhor. Assim, ó, desde 2016, a gente foi efetivo na análise dos casos até 2018. Aí, nesse período aí, a gente identificou e mudou algumas formas do comitê, né? A gente analisava os casos num grande grupo com 20 pessoas, às vezes, vinham representantes de todas as instituições, atenção básica, vigilância epidemiológica. Aí a gente discutia os casos. A gente viu que não era muito efetivo, assim, porque muita gente, todo mundo, a gente opinava, demorava demais, e a gente não tinha retorno, tipo, via que os casos eram analisados, que a gente identificava as situações, mas nada melhorava. Aí a gente resolveu mudar. A gente conduziu os municípios a formarem os grupos técnicos ou comitês. Alguns municípios montaram um grupo técnico e outros montaram comitês. E vou dar um exemplo de um município da nossa região, foi o município de Fraiburgo. Eles analisaram os casos com a equipe deles. Aí vinha esse caso para a gente ali no comitê, a gente analisava e
chegava à conclusão junto, não, realmente isso que vocês enxergaram, isso que vocês levantaram, a gente mantém, é isso, a gente até achava, pontuava outras situações. A gente analisou e tem mais tal e tal situação. Aí eles voltavam, eles tinham a data, a gente dava uma data assim, ó, para voltar, passar para o secretário de saúde. Foi um município, assim, que o único dos meus 18 que teve, que foi resolutivo e efetivo no que fez. Eles sensibilizaram o secretário de saúde, aí eles identificaram um exemplo, eles tinham óbitos, eu não lembro agora certo quantitativo, mas tinha um exemplo, em 2017, 18 óbitos fetais, para 2018 foi para 4. Não me lembro quanto, mas foi mais ou menos uma média assim, tá? Aí eles voltaram, a secretária de saúde viu as situações que foi levantada, viu as recomendações, e ela fechou um dia lá, eles fecharam a unidade de saúde, chamaram toda a atenção básica, os técnicos, enfermeiros e médicos, e passaram a situação, né? Todos os pontos levantados, tudo, e eles juntos, onde ocorreu, onde foi levantado, no caso ali, eram situações da atenção básica. Então, eles juntos viram isso e toda a equipe junto levantou situações que para realizar, para evitar e diminuir aqueles óbitos, né? E daí eles fizeram. Hoje eu não lembro, até eu solicitei para eles refazer isso, para a gente ver como experiência exitosa, né? E levantar as situações que eles utilizaram para melhorar a atenção básica ali. Eu não lembro se foi feito protocolo de atendimento à gestante, um exemplo, né? Mas foi o município que, com essa ação, diminuiu de 18 para 4 óbitos. E foi só dessa forma que a gente viu que foi efetivo. Então, a gente mudou para os outros. A gente até já teve a primeira reunião. A gente vai ter agora, dia 14 de dezembro, a segunda reunião. Daí a gente fez com um menor grupo para estabelecer algumas metas. E daí estava esperando essa reunião para a gente fechar as nossas... as outras coisas que a gente vai fazer. E a gente achou melhor fazer assim, em uma manhã, 2, 3 municípios com os envolvidos. Hospital, atenção básica, vigilância epidemiológica. Só que a gente vê assim, ó, que se não deixar amarrado isso, ó, vocês viram, todos identificarem, viram essa tal e tal situação, o que tem que ser feito? Todos participam com as citações, né? Mas se não deixar alguma coisa amarrada para eles voltarem e chamar o pessoal lá no município fazer, fica por isso mesmo. E a gente não tem redução de óbitos, só continuam os problemas, que é um caso de um outro município que a gente tem, que já teve até óbito materno esse ano, situações assim que continuam acontecendo no mesmo local que a gente já tinha identificado, sempre, em todos os óbitos que a gente analisou neste local, a gente identifica, e a gente já pediu para o local fazer, tomar tais medidas, e nunca foi feito nada. E daí os óbitos continuam. E isso que fica assim, ó, a gente fica pensando, o que a gente faz, então não adianta nada, porque a gente vê e daí a gente está sendo errado até que ponto? Porque a gente está vendo a situação, como comitê a gente está enviando e pedindo, dando as recomendações, mas daí até que ponto, o que a gente pode fazer para eles darem um retorno, porque eles não fazem e os óbitos continuam acontecendo. Aí a gente tem um caso que tipo, dói na gente, uma menina de 22 anos morrer 4, 5 dias depois do parto. Então, isso poderia ter sido evitado. Aí eu fico assim, nessa, o que a gente faz? A gente está tentando alinhar nisso, nessa parte final aí, o que a gente faz com as instituições para que elas vejam e façam alguma coisa realmente. Acho que falei demais correndo. Não, ótimo, Carol. Não sei se alguém quer complementar também com alguma situação semelhante. Então, Carol, eu acho que várias pessoas já devem ter um relato parecido nesse sentido, de quem já tem comitê, já participou, né? Em casos assim, eu vejo que tem duas coisas, né, principais. Primeiro, a gente também tem que saber segurar essa angústia, porque a gente consegue ir até um determinado ponto, né? Mas não é por isso que as nossas ações não vão ser efetivas. A gente vai tentar, e se a gente conseguir evitar... Olha só esse monte que tu falou de fetal, né? Isso me assusta também um pouquinho, sabe? Porque às vezes a gente está batendo tanto, e aí, de repente, sei lá, eu tenho medo de interferir até nos registros, sabe? Então o aborto não é fetal, enfim, eu não sei, estou falando uma coisa que de repente não é o caso, tá? Mas é onde também me dá um alerta, assim, porque diminui tanto, historicamente, a gente sabe que não é tão simples assim. Mas, enfim, não estou querendo dizer que é o caso, sabe? Em situações em que são casos muito
que se repetem de uma mesma forma, que envolva questões específicas, como aconteceu no hospital aqui da Grande Florianópolis, um hospital menor, existe, além de vocês poderem fazer, enquanto comitê, né, a visita lá para o secretário e levar a situação identificada que está se repetindo, se isso não surtir efeito, existe também a possibilidade do CEPOMIF, tá? O CEPOMIF, ele tem outras instâncias junto, daí eu falo de comitê estadual, tá? Que podem também estar atuando dessa forma. Inclusive, a gente tem participação no CEPOMIF do COSEMES, que é o dos secretários estaduais, tá? E aí isso também também poderia ser uma forma de estar auxiliando nesse processo. E eu queria falar uma outra coisa, é que as reuniões do comitê tentem não deixar, por exemplo, hoje a gente vai discutir um caso de Biguaçu, então eu vou trazer apenas Florianópolis, que foi o local de ocorrência, apenas o município de Iguaçu, que é o município de residência, e São José, porque a mulher fez o pré-natal lá. Não, gente, porque senão você vai estar resolvendo problemas só desses locais. E essa situação pode estar se repetindo em outros locais. Então, assim, claro, não sei se é o caso, sabe? Só me passou agora e eu quis conversar, não especificamente lá de Videira, mas eu tô falando no geral, tá? E lá eu sei que eu acho que a Carol faz com todo mundo. Enfim, tá? Mas, assim, que todos participem para que todos acompanhem a evolução da investigação e da condução de todos os casos. Para que, quando se ocorrer algo semelhante, isso já esteja, sabe, em cadeia, né? Que todos tenham conhecimento, tá? Não sei se mais alguém quer colocar alguma coisa. A Dani já está ali. Dani é fera. Conversei com a pediatra do comitê, a Ismaela está falando, Xanxerê, ela ficou interessada em participar. Gente, quando eles entendem o motivo e o processo de trabalho, eles se fazem presente, tá? E assim, ó, uma tarde por mês, ou uma manhã por mês, tá? Que pode ser revezada entre os municípios, não precisa estar sempre... O legal é que seja sempre o mesmo médico, né? Porque ele vai criando afinidade, ele vai entendendo o processo de trabalho. Mas se não der, não deu. Traz um médico, uma reunião uma reunião outro. Aí intercala entre dois médicos, sabe? Eu acho que tudo é questão de estar falando, né? Levando isso para si, conversando com os secretários, tá? A gente está num movimento não só aqui com vocês, mas no movimento, como eu falei, o COSENS participando. O que a gente precisa é só definir a portaria mesmo, que está finalizando, mas, enfim, isso não é entrado, né? Porque não deu tempo ainda, tá? Nós estamos indo para a quarta reunião, é isso, Dani, do comitê estadual, e assim, ó, a gente tem 1 hora, porque pensa, né? Só chefão lá participando, a gente não pode ter vontade de ficar 5 horas conversando com eles. E aí passa aquela 1 hora, eles começam a sair, então a gente já tem muito pouco tempo ainda, porque para entrar em detalhes, né? E aí a gente não conseguiu chegar nesse aspecto, mas eu preciso que vocês deem esse start, né? Para a gente identificar situações que realmente a gente consiga auxiliar fazendo esse intercâmbio, né? Com esses técnicos, esses profissionais que participam no nosso, né? Precisa ser obstetra e pediatra? Gente, não precisa, tá? Pode ser o da família, tá? O médico da família. Pode ser 2 médicos da família, pode ser um da família, um obstetra, um pediatra na família. Pode ser qualquer especialidade, tá? O que pode acontecer é precisar consultar. E é como eu disse, não precisa finalizar o caso já na reunião. Quando começar, vocês vão ver, tem as duas coisas, né? Quando começar, para quem está muito afobado, vai ver que as coisas não ocorrem tão rápido assim, tá? E tem os que estão achando que pode ser demorado, não vou conseguir evoluir. Não. Quando vocês começarem, quando vocês verem, já vão estar fluindo a situação, tá? Então tem as duas coisas. O mesmo a gente fala pra gente aqui, né? Que também para nós é uma nova experiência. Por exemplo, a Dani entrou em junho, Dani? A Dani entrou em abril, eu assumi a gerência também em abril. A Beth já estava um pouquinho mais tempo, mas assim, ó, também não estava nessa função de comitê estadual. Então, para a gente está sendo tudo novo, né? E aí é onde entra agora essa questão da gente estar se apoiando, estar junto nisso. E com certeza
O ano que vem, isso é uma fala muito grande, não sei quem já está aí, tem a região de Lages, você que participa, do projeto Gente Catarina, que traz como um dos focos a prevenção da mortalidade infantil, a redução mesmo, né? São 70 e poucos municípios que vão ser agregados ao longo de um período para o projeto Gente Catarina, que são os municípios com menor IDH há mais de 2 décadas no estado. E aí, esse é um dos objetivos de governo. A gente sabe que ano que vem é um ano de eleição. E não é só por isso, tá, gente? Porque também tem os seus benefícios, né? Vai estar sendo olhado para essa questão. Eu não estou aqui como política, né? Eu sou efetiva, assim como uma grande parte de vocês, se não a maioria. Mas independente, a Dani não é, a Beth não é nesse quesito, né? A gente não está fazendo isso por política, mas é um projeto que veio que vai ajudar e, ao mesmo tempo, a gente vai ser cobrado, né? Nesse sentido. Então, é onde a gente está querendo se fortalecer para ninguém responder sozinho, para a gente estar junto nisso, né? E acho que a nossa reunião foi muito produtiva, tá? 1h e 38 minutos, ainda bem que está tudo sendo gravado, depois vocês retomem. A gente vai estar compartilhando com vocês, então, o link ali para acesso a pasta, onde a gente colocou as coisas. Usem esses documentos, se tiverem alguma coisa assim para melhoria, que vocês... Isso, responde o e-mail que a Dani vai enviar com essa pasta, tá? No grupo também, a gente tem o grupo do Sim. Quem não tá, por favor, eu pedi para a Manu revisar. A Manu é outra querida que trabalha aqui com a gente também. A equipe é imensa agora, a equipe cresceu bastante. Podem contar com a equipe toda. Claro, a gente está só em 3 aqui, mas tem toda uma galera. Tem o Yuri, que é uma pessoa fantástica, né? Que vocês sabem que podem contar com ele nas discussões do comitê. A gente não dá conta de tudo, por isso a gente precisa que os comitês estejam bem estruturados, tá? Mas não quer dizer que a gente não vai ajudar daqui. Então, o que vocês precisarem, né, para esclarecer mais alguma coisa. Daniela, não esquece dos meus dados. Então, e aí, deixa eu ver, eu tenho uma mensagem aqui no privado. Possibilidade. Gente, essa questão do notebook, eu vou falar para vocês que até nós estamos sem computadores de trabalho aqui, tá? A gente se reveza até para utilizar computador. O que acontece? Essa parte de infraestrutura de computação, as secretarias não conseguem comprar individualmente, porque isso é instrumento tecnológico. Então, tudo o que é necessidade nesse sentido envolve a diretoria de tecnologia da informação, que é a de TIG. Então, a gente não consegue comprar. A gente solicita para eles e eles que compram. E aí, inclusive, computadores para a gente, eu imagino que seja a realidade de vocês, se não pior até do que a gente, também depende deles. Então, essa questão de notebook, eu adoraria, mas assim, eu uso o meu particular, né? Então, aí tem essa questão, sabe? Mas... não que a gente não possa tentar, tá? Mas a gente está em uma luta para conseguir computador até para os nossos técnicos. Então, assim, por exemplo, a Adriana está de licença para tratamento de saúde, aí a Kátia está usando o computador dela. E assim vai. Quando ela chegar, eu não sei o que a gente vai fazer, mas vamos revezar. E aí o Duval estragou, daí ele estava usando o da Manu. Eu não trabalhei com cada um trabalha um pouquinho, meia hora para tirar. Mas estou brincando, tá? Mas é para falar que é uma situação que não é tão simples. Mas isso é uma possibilidade no sentido da gente levar o problema e tentar, né? Pelo menos, tá? Deixa eu ver, tem mais coisas. Oi, Ismaela, seja bem-vinda, minha cor. Meninas, não se afastem da gente. Quem falou aí que na possibilidade de sair da... Não, deixa eu lembrar a fala. O que acontece lá se eu estiver fazendo o curso da Fiocruz e aí eu passar para outro setor? Não vai passar para outro setor coisa nenhuma, vai continuar com a gente. Tá bom? Só para dizer, tá, meninas? Que agora vamos tentar se reerguer, né? Passar essa fase aí que passou. Vamos ter essa... Sim, gente, um modelo de registro. O modelo de registro, ele não vai estar dentro da pasta, porque, como eu disse, se vocês acessarem pela pasta, vocês vão acessar ele para editar ele. E eu não posso deixar ele editado para vocês. Eu vou fazer uma folha no Word com o link. Isso. Se não, vocês vão entrar na apresentação, que está dentro da pasta, e vão lá na página que fala sobre isso, e o link está ali, tá bom?
Ô, Alana, minha flor, quanto tempo, hein? Ô, Alana, saudade das nossas idas lá para o Rio Grande do Norte, né? Calma que isso vai voltar. Deixa o Ministério marcar alguma coisa aí para a gente implementar no Estado. Eles captaram 8 estados para fazer... Ai, gente, quando você vai... Para fazer o teste para implementar a DO digital. Já tem 8 municípios. 8 municípios do estado, do país. Só que na época de elencar, eu não estava aqui, senão eu já tinha botado os 8 municípios nossos, para nós ir para o Rio Grande do Norte. Né, Carol, quer levar vocês todos, tá? A gente vai fazer essa parceria e vai dar certo. Eu acredito que ano que vem começa de novo essas reuniões, essas coisas, até nossas aqui, né? Tá, meninas? A gente está começando aos poucos, esses treinamentos da Beth. Agora as meninas, tem novas meninas na equipe. Para trocar experiência, sim, vamos sim. Então, a Carol falou isso, tá? Para ir para Chapecó, vai elegante, a Carol de Videira. Isso, para vocês sentarem. Gente, isso tudo é válido, tá? Tudo. O que vocês precisarem, que vocês quiserem, elabora o documento solicitando alteração. Vamos combinar assim, tá? Aline, a gente quer se reunir lá na gerência de Concórdia. Eu quero ir Videira e Chapecó, para fazer uma primeira reunião lá, tá? Existe as online, tá? Todos em reunião podemos contar, com certeza. Essas online pode contar com a gente, tá? Porque aqui a gente tem as nossas funções, mas assim, tem a Dani, se não for a Dani é a Beth, se não for a Beth é o Yuri, se não for o Yuri sou eu, se não é a Marta, é a Rafa, que tá de pé, mas tá voltando semana que vem. Então, assim, tá? A gente pode sim estar participando, só não pode tocar muitas reuniões no mesmo dia, porque a equipe também é limitada, tá? Mas a gente pode participar. Mas assim, voltando ao que eu estava falando, a Aline queria que a gente queria se reunir, tá? Beleza, gente, faz um ofício, manda via SGPE, explicando, pedindo autorização para mim, tá? A gerência tal, com a gerência tal, nós estamos elaborando em conjunto uma estratégia para retornar aos comitês, e a gente quer se reunir no dia tal, lá na região tal, nós iríamos ficar do dia tal ao dia tal, gostaria de solicitar a autorização, ponto. Daí você vai fazer esse documento, vai pedir a assinatura do seu gerente, tá? Porque tudo ele tem que estar ciente, tá, gente? Então, você ou o supervisor, eu não sei, cada local é uma coisa, né? Mas você vai assinar, vai pedir a assinatura do seu gerente e vai mandar para mim. Vai mandar para a Div, tá? Que daí o meu diretor vai me perguntar, Aline, eu vou autorizar, perguntando para ele, João, essa estratégia é boa e eu apoio. Aí ele vai dizer, beleza, pode autorizar. Eu vou autorizar e aí o trâmite corre. Vocês vão solicitar as diárias e aí tudo vai sendo autorizado, tá? Mas façam esse movimento dessa forma. A Elaine está colocando. Alana, isso, Alana, eu sei. Meninas, vão para a Concórdia, lá participem com a Alana, se for o caso. Beleza, Elaine, as meninas, que nós que somos faladeira mesmo, tá? Pode ir. Um beijo, minha flor, tá? Ai, meu Deus. Guria, depois nós vamos conversar sobre isso. Manda um abraço para a Nani. Gente, eu vou deixar vocês trabalharem, eu também preciso voltar, tá? Eu agradeço demais por participarem aqui com a gente, tá? É uma família, espero que vocês se sintam abraçadas, assim, acolhidas, tá? Não se sintam sozinhas. Ai, gente, a lista de presença! Meu Deus! A gente só quer conversar, né? Esquece até a presença. Anotem, porque a presença, depois o meu diretor vai querer ver. E eu quero dizer bonito, estavam todas lá, tá? E aí, preencha. Um abraço para cada uma. Eu vou entrar de férias, acho importante colocar, eu entro de férias na próxima semana, tá? Eu realmente vou entrar de férias, eu realmente preciso fazer o meu mestrado. E aí eu vou ficar um pouco ausente, de verdade, não é de propósito, eu adoro participar mesmo de férias, tá? Eu gosto mesmo. Mas dessa vez eu vou ter que dar um tempo. Mas assim, a Beth, vocês sabem, referência para codificação, Beth, Yuri, Dani, tá? A Dani, a Maria Fernanda, ela vai estar assumindo o setor, tá? Ela é nossa... Tu tá de férias, Carol?
Deve ter mais gente aí de férias. Não sei se a Grazi está participando, mas a Grazi está de férias também. Mas assim, ó, infelizmente, eu vou ter que me concentrar no mestrado, gente, então eu vou ter que dar um tempo, senão eu me afundo. Eu adoro fazer o que eu faço, né? Eu adoro trabalhar com vocês, eu faço com paixão mesmo, tá? Então eu sou obrigada a me desligar, senão eu vou querer responder, eu vou querer fazer, e eu não posso. Eu sou obrigada a ir para o meu mestrado. Mas assim, a Maria Fernanda vai estar assumindo o setor, tá? Ela trabalha com a gente há pouco tempo, mas ela é magnífica, ela é muito querida, ela é um amor, tá? No nível assim, ó, da Beth, da Dani, do Yuri, tá? Mas aí vocês podem contar com a equipe para o que for necessário, tá bom? Eu quero deixar um abraço para todas, acho que eu já falei demais, vou tomar uma água, vou recuperar da minha garganta. E é isso, tá? Um abraço, um beijo para vocês. Queria ter visto vocês, mas ninguém abriu a câmera, pô. Vocês querem abrir a câmera para nós fazer uma foto? Acho que, se fosse possível, Maria, tu autoriza? Mas tá todo mundo no celular, né? Pessoal, não tem. Tá bom, mas vamos combinar assim, no próximo que a gente fizer, porque agora a intenção é que a gente se reúna de vez em quando, tá? Aí a gente abre a câmera, tá bom? Um beijo, gente, um abraço para todo mundo. Beijos, meninas. Tchau, muito obrigada pela participação. É isso. Um beijo, gente. Até a próxima. A Maria também, né? Muito obrigada, Maria, tá? Sempre ajuda a gente aí no Educa Saúde. A Maria é uma chata. A Maria é uma chata. Ó, Beth, estão com saudade de ti, mandando beijo pra ti.